Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 365, gravado em 24 de maio de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês algumas das notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo certo? Olá, os nossos ouvintes. Este é o nosso momento de falarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade. No caso, hoje estou tomando um chimarrão, Vinícius, de Eu não peguei o verdade. café. Então, Eu não peguei o pegue café. sua Tô sem café. bebida. Quer ir lá pegar o café enquanto eu faço a apresentação aqui? Manda ver, eu vou lá pegar o café. Tá. Coloca só no meu vídeo então, né. Tá, vou Então, colocar só você. Peraí. pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo Twitter no @segurançalegal e no Mastodon @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo de apoiadores lá no Telegram. Não deixe também de visitar, fica o link aqui no show notes desse episódio, o blog da Brown Pipe, que é a empresa que também mantém, junto com o apoio dos ouvintes, também mantém o podcast Segurança Legal já há 12 anos. Então, algumas das notícias, inclusive que falaremos aqui hoje, estão lá no blog da Brown Pipe. Lá também, se você quiser, pode assinar o nosso mailing semanal, no qual você recebe as principais notícias aí também. Algumas das que nós falamos aqui vão lá antes para você, no mailing. E também, pessoal, fica o link para quem quiser fazer doações aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul, né? A situação ainda continua bastante complicada e delicada aqui. Então, quem tiver interesse, quem puder, nós pedimos que você, se puder, faça uma doação. A gente separou ali alguns links, né, dos mais variados possíveis, para que você possa fazer a sua doação também, Vinícius. Lembrando, Certo? lembrando que a água deu uma baixada, mas por algumas situações, inclusive mais um pouco de chuva, né? Ela Uhum. voltou a subir em alguns lugares, né? Então, Em Porto Alegre, em né? Porto Alegre, sim. Em Porto Alegre. Em Sabe alguns que bairros de Porto Alegre. a primeira não é bem uma notícia, mas é mais a retomada de algo que a gente comentou lá no último episódio, que é a comunicação em caso de desastres, né. Então, um dos pontos que nós falamos no nosso último episódio acerca das enchentes, foi justamente as falhas de comunicação, do poder público aqui no Rio Grande do Sul, de maneira geral, mas eu posso falar com mais propriedade aqui na cidade de Porto Alegre, que é onde eu moro. E ontem o Vinícius falou que havia tido um aumento na água aqui na cidade, né? E nós acabamos sentindo isso porque, além do aumento em função da chuva excessiva que houve aqui, é verdade, né? Choveu 100, cento e poucos milímetros aqui. A gente notou essa falha na comunicação, visto que, mesmo diante do alerta de chuva, o poder público ele não avisou as pessoas e nem indicou quais potenciais áreas poderiam ser, atingidas, né, por Novamente, né? essa Novamente, né? novamente, né. Então, até porque algumas áreas voltaram a inundar e outras que não haviam inundado, inundaram de volta, né, inundaram pela primeira vez, né. Claro que não foi, na verdade foi, não se deu numa inundação vinda do rio, né, foi um problema da incapacidade da cidade, levar o esgoto pluvial embora, né. Então aí nós temos, e aí retomando um dos elementos que a gente tratou no episódio passado, que é um problema de comunicação, né, que é uma coisa bastante estranha, né, é difícil a gente pensar que, com tanta tecnologia, né, na chamada era da informação, a gente ainda ter problemas com comunicação. Ou seja, o poder público, claro, arrebatado diante de tantas demandas, é necessário dizer, né, mas, o poder público ele não consegue se comunicar de forma eficiente, né. O poder público poderia, por exemplo, nesse momento, ter um canal, mesmo que fosse um canal de áudio em uma frequência de rádio, ou um canal na própria internet, não só na internet, porque não é todo mundo que tem internet também, né, você tem problemas aí do próprio acesso à internet em desastres como esse, mas você pode muito bem ter um canal, de rádio, por exemplo, mandando alertas, né, públicos, né.
E a gente comentou também sobre um sistema de alertas de rádios lá na Europa, que existe lá na Europa, né? Então eu até comentei que você está ouvindo o rádio, está ouvindo lá o teu Spotify e de repente cessa a tua reprodução de áudio e entra um alerta de algum acidente, um alerta de voz, né? E aí eu fiquei, a gente falou sobre isso no último episódio, fiquei pensando, como é que será que isso funciona, né? E fui um pouco mais atrás e achei até o que eles chamam de RDS-TMC, que é o Radio Data System Traffic Message Channel, que se baseia numa norma europeia justamente para permitir o serviço de informações de trânsito pela via do rádio FM. Então, basicamente, é um serviço que possui uma lista de códigos, você tem um padrão, você tem um protocolo, e essas mensagens elas são transmitidas via a frequência FM. Claro, o teu receptor ele precisa estar preparado para ler essa mensagem, né? Mas é como se fosse um serviço de broadcast aí, de rede, né, Vinícius? Esse é da área de rede, só que pela rede de FM É um mesmo, né? canal Então, de sinalização ali de dados. perfeito. Em paralelo com a recepção do... É. E aí você tem dois protocolos lá que seria o Alert-C e o TPEG Protocol. Inclusive existe uma ISO para isso, que é a ISO 14819, justamente para regular o padrão dessas mensagens via mensagens de código via para tráfego mesmo, né? Uhum. E eles também têm ainda o Traffic Announcement. Então tem o RDS, que é o Radio Data System, que recebe isso, e você tem o Traffic Message Channel, que são essas mensagens pequenas de texto que vão, por exemplo, alimentar um GPS teu sem conexão à internet para dizer que naquele local teve um acidente. E você ainda tem o Traffic Announcement, ou Traffic Program, que faz aquela questão do rádio que eu falava. Ou seja, você está entrando, você está lá ouvindo o teu Spotify. É claro que, repito, o sistema de rádio, de multimídia do carro precisa ter tá habilitado para receber essas mensagens. O pessoal da rádio vai mandar uma mensagem via o RDS dizendo, olha, habilita o áudio do rádio porque aqui vai uma mensagem de Uhum. emergência. E aí interrompe tudo, entra a mensagem de emergência e, terminada a mensagem, volta lá você ouvir aquilo, né? Por que a gente está falando sobre isso, né? Porque eu acho que a partir de agora a gente já pode começar a falar um pouco sobre isso, né? Porque isso também tem a ver com segurança da informação. Pode não parecer no primeiro momento, mas a situação de comunicação em situação de desastres é algo que qualquer plano de continuidade de negócios vai precisar se preparar. E eu acredito que esse seja um momento, Vinícius, diante desse momento, né, já que as pessoas estão conscientizadas dessa possibilidade que vai ocorrer, que pode voltar a ocorrer, eu acho que não só o governo, os governos, de maneira geral, precisam estar preparados para começar a lidar de forma séria com esse processo de comunicação para desastres, e nem me refiro às questões de evitar que isso ocorra, manutenção, né, urbana e tudo mais, eu estou falando de comunicação mesmo, e as próprias empresas também precisam lidar com isso. Para ter uma ideia, a gente até colocou uma foto aqui, como algumas cidades lidam com essa questão dos alertas, né? Tem uma foto da cidade de Lisboa, com uma placa, se você puder colocar aí, Vinícius, uma Coloco. placa, quem está nos acompanhando no YouTube vai ver, uma placa falando sobre o risco de tsunami em uma determinada área. E você Em fica pensando, Lisboa? em Lisboa, né? Porque houve lá em 1755 um terremoto na cidade, destruiu praticamente a cidade de Lisboa, depois veio um incêndio e depois veio um tsunami. Em 1755. Eu até não sei se houve outros tsunamis depois disso, eu acho que não. Se tem alguém aí que sabe, pode nos avisar, mas notem o cuidado e a preparação da cidade para dar apenas algum exemplo, né? E aí, quando eu tava montando essa pauta aqui, tava conversando com o Vinícius, ele disse que ouviu, Vinícius, um podcast sobre sistemas de alertas também, né? É o último episódio, o episódio mais recente, até a presente data, hoje é dia 24, né? 24 de Uhum. maio. É o episódio mais recente do Ciência Suja, do podcast Ciência Suja. Tá? Aham. E é um episódio que fala justamente sobre as barragens. E Sim. entra a história de Brumadinho, mas não, Brumadinho é talvez a mais icônica, assim, que todo mundo lembra por causa do noticiário e todas as questões que aconteceu lá. Mas é muito interessante a análise que eles fazem
do porquê que acontece isso, das hipóteses pelas quais essas barragens são frágeis, né, ou foram construídas assim, ou foram ficando frágeis, é muito interessante ouvir. E eles comentam sobre os planos de evacuação. E daí tem placas semelhantes a essa aí, que indica rotas de fuga. Uma, né, eu recomendo que você escute o episódio lá deles, do Ciência Suja. Uma das placas, segundo eles relataram, eles estavam em loco lá, tá? Ah, eu tô falando rindo, mas não deveria estar rindo, né? Tipo, como se fosse uma piada, mas assim, que isso tem impacto para as pessoas. Existe uma área, uma distância das barragens, que é de 10 quilômetros para menos, tá? Se eu não estou enganado, que é 10 quilômetros? 10 quilômetros, que é a região onde tu entra numa região de autossalvamento. Então, assim, é uma região que tu tem que te virar. Tipo, se estourar, tu que tem que sair de lá, porque provavelmente ninguém vai conseguir te salvar, né? Então, nesses lugares tem umas rotas, tem umas placas com rotas de fuga e tal, para te ir para pontos de encontro, onde aí sim seria onde tu aguardaria o resgate numa situação assim mais crítica. Só que, é claro, tem coisas como escolas a menos de 1 quilômetro das barragens. Então, umas coisas assim. E eles chamam atenção para uma placa que tem lá, dessas de rota de fuga, muito semelhante a essa que a gente está mostrando agora, que ela aponta a rota de fuga em direção à barragem. Assim, enfim. Aqui, por exemplo, ontem até algumas autoridades, não, se qualquer coisa saia de casa, assim, mas você vai para Sai de casa onde, para né? onde? Para onde é que você vai? Esse tipo de previsão, né? O poder público poderia dizer, olha, em tais lugares, prefira tais e tais ruas porque são mais altas. Uma escola ontem foi pega de surpresa por conta da chuva, tiveram que tirar criancinhas de uma escola infantil, né? Que começou a encher e tiveram que tirar as criancinhas Cara, nos ombros, cara. mas eu te digo uma ali. Sabe? Sim, mas ali na sexta-feira, dia 3 de maio, Uhum, que foi no dia seguinte, foi que começou a alagar o aeroporto, inclusive. Eu estava num hotel ali perto do aeroporto. Eu tinha acabado de chegar em Porto Alegre. E chamou a atenção que eu me dei conta que eu tinha que sair daquele hotel porque eu vi, quando eu tomava o café da manhã, eu vi a notícia de que a prefeitura estava esvaziando ali o Pepsi On Stage, que é um lugar para shows, que fica bem em frente ao aeroporto em Porto Alegre. Tá? Eles estavam tirando as pessoas ali, já tinha desabrigados que já estavam sendo acolhidos ali. Tá? E a prefeitura anunciou, né, deu no jornal logo de manhã cedo, que eles estavam tirando as pessoas de lá, porque havia um risco de alagamento. Lembra que, inclusive, a gente conversou, eu te falei, e disse, não, isso é preventivo. Não vai chegar água até ali, tu falou, né? Lembra? Lembro, claro. E aí, só que eles falaram que estavam tirando o pessoal de lá porque tinha risco de alagamento, mas que não era nada demais, assim, tranquilo. Cara, aí eu olhei aquilo e me preocupei. Aí eu tava com a minha família, com as crianças e tal, assim, olha, vamos sair daqui e vamos para outro lugar, né? E aí eu peguei um lugar mais alto em Porto Alegre, né? Vi lá, catei um Airbnb e a gente se arrancou lá do hotel. Dito e feito, né, cara? Alagou. Assim, não sei se chegou no dia seguinte, mas alagou. E você nota. Não, eu queria então. dizer o seguinte: que se havia essa suspeita que ia alagar até ali, já estavam tirando as pessoas dali, cadê o aviso pra galera sair toda dali, não só ali do hotel, né, cara? Tipo, quem tava no hotel ali ainda tava, tá, sai dali, vai pra outro lugar, que nem eu fiz. Mas de quem tava exposto mais próximo ali, se havia esse risco, né? Eu não tive um alerta, sai fora dali que vai encher d'água aí, tá? Sai daí, né? E imagina quem mora ali, ali naquela volta, né? Também não teve. E aí depois ali tem o Rio Gravataí, que entra ali pra perto, um pouco mais antes tem o Rio Gravataí, que também encheu. Então, se eles sabiam que a água ia chegar no Pepsi On Stage lá, cara, no aeroporto, por que eles não começaram a esvaziar o hotel, mandar o pessoal, mandar, né, avisar o pessoal que mora ali naquela região, ó, tem risco de a gente tá tirando a galera de lá, porque a água talvez chegue aqui, tá? Mas não teve nenhum aviso. Eu saí porque eu vi a notícia, estão tirando o pessoal dali, a água vai chegar aqui, então eu vou sair daqui. E chegou, né? A gente não acreditava que ia chegar e chegou. Né? Não, eu insisto nesse ponto da comunicação e trouxe até o exemplo europeu aqui, mais como curiosidade, apesar de eu ter visto que algumas cidades, parece que São Paulo, Rio e Brasília teriam esse sistema de RDS
TMC funcionando, assim, eu realmente acho que é um momento a se pensar para esses elementos de segurança física, né? Segurança física também estão totalmente relacionados com essa atuação de continuidade de negócios. Muitas empresas aqui no Rio Grande do Sul pararam inclusive de serviços digitais mesmo, né? Pararam de ser prestados por conta do alagamento das suas sedes mesmo e da impossibilidade de continuar prestando certos serviços, né? Agora, claro, né, Vinícius? E como isso tem relação com segurança e cibersegurança, mas claro que ainda sobre esse exemplo, só mais uma curiosidade aqui do RDS-TMC, é óbvio que já teve gente que conseguiu quebrar e conseguiu É invadir que não esse tem sisteminha. segurança nenhuma nisso aí, cara. Que é aberto, né? É um protocolo de sinalização aberto, não tem. É que nem Então, que nem o ADSB. ADSB? Acho que é ADSB. Dos aviões. Existe uma transmissão que os aviões fazem, só ver se é DSB mesmo, só para não dar DSB. Acho que é. Aviation. Tô pesquisando aqui no Google, né? aham. Ah, agora, e o Google não achou, cara. Tá. Tá. Mas enfim, existe um protocolo, existe um sinal que toda aeronave transmite, que é o que o Flight Radar capta em solo, tá? Uhum. Com estações em solo, com antenas, para dizer. Aí ele diz qual é a identificação do avião, a altitude que ele está, a velocidade que ele está, a direção que ele está indo. Né? Então, essas informações ele fica fazendo broadcast o tempo todo, quando ele está em voo. Uhum. E isso também, esse protocolo não tem segurança nenhuma, entende? É uma informação transmitida em claro. Tanto que se tu catar na internet, tem aqueles hack-RF, aqueles hardwares para Uhum. né, para brincar com a questão de sinalização. Claro que um hack-RF desses não tem, a não ser que tu modifique, ele não tem potência para interferir numa comunicação dessas, mas tu Uhum. pode usar amplificador de sinal e outras coisas mais, e uma antena maior, e aquela coisa toda, e tu consegue interferir nesse tipo de protocolo. Tá? Uhum. Então, inclusive no ADS-B, esse que É, os aviões ficam mandando toda hora. E, que claro, foi o que isso é crime, tá? E provavelmente. que fique bem claro, tá? Isso é crime. Aham. Tu vai Que foi preso o se que fizer isso. provavelmente esses caras fizeram em 2007, que tem até o link ali pro. Dois italianos conseguiram injetar sinais maliciosos, Sim. basicamente para avisar e alertar, E né? assim, ó, e quem der uma olhada no RF, que já deve ter hardware melhor, inclusive, tá? Mas o RF, ele trabalha de 1 MHz até 6 GHz as frequências que ele consegue trabalhar. Então, assim, é qualquer coisa, tá? É qualquer coisa. E protocolos mais simples, que envolve lá uma frequência base e uma portadora, que a gente chama, e em cima modulação para dados, tá? Uma coisa mais simples, é bem barbada de fazer. Então, dá para brincar bastante. Vamos então para uma notícia tua, Vinícius. Vamos para uma minha, então, tá? E como nós teremos cortes, né, Guilherme? Agora a gente vai cuidar um pouquinho para separar um pouco os assuntos e dar as notícias No YouTube, separadas. né? No YouTube, no YouTube. Quem está nos ouvindo Aqui aqui você. vai ouvir tudo, não vai ter jeito. Aqui é roots. Aqui é roots. Aqui é. Aqui é Você- vai lavar a aqui, louça. é, Eu vi um aqui que eu digo é o podcast. cara. Aqui que eu digo é o cara que tá ouvindo pelo agregador, né? É, É o é. jeito roots de ouvir podcast. Tá, beleza. Mas enfim, então a notícia que eu trago é investimento bilionário em IA nos Estados Unidos. Essa notícia me chamou bastante atenção, Guilherme. Deixa eu jogar aqui lá na tela para o pessoal ver. Aqui uma das fontes dela, a fonte dela, do New York Times, tá? Me chamou muita atenção porque, para quem está vendo aí na tela, no YouTube, tá vendo que eles estavam. A primeira coisa que eu li, os senadores estavam propondo um investimento de 32 bilhões. Tá? E eu pulei o anual, eu não tinha me dado conta do anual, tá? A primeira vez que eu bati o olho na notícia. 32 bilhões para investimentos em inteligência artificial nos Estados Unidos, né? Para empresas americanas, não envolvendo a área da defesa, tá? Porque a área da defesa, obviamente, deve ter o seu orçamento bem mais alto para isso. Mas qual é a intenção deles, tá? Lembrando que lá tem os republicanos e os democratas, né? São os únicos dois partidos. Essa proposta, ela é bipartidária. São os dois partidos, né, unidos nessa proposta aí. E aí, qual é a ideia? Qual é o objetivo? Parece o Brasil aqui, né? Claro, sim, é bipartidário.
Então, qual é o objetivo deles, tá? O mote, né? É manter a competitividade nos Estados Unidos nessa área, ou seja, manter as empresas americanas à frente no que diz respeito a soluções envolvendo a inteligência artificial. Uhum. Eles ficam à frente nesse sentido, né? Essa é a ideia deles, mas eles estão atrás das questões regulamentórias. Regulamentórias? É? Regulamentares. Regulamentares. Oi, coisa É. horrível. Não vai dar para cortar isso aqui agora, azar. Regulamentares, tá? Que atrás da União Europeia, por exemplo, né? Que justamente há pouco tempo atrás a gente comentou num outro episódio. Tu comentaste, eu inclusive havia esquecido, Guilherme. Eu vi a notícia. E vai nesse de novo, né? E vai Daqui a pouco nesse eu de vou falar novo, sobre isso. né? Vai nesse de novo. E que eles ficaram, então, eles deixaram para depois essas questões, tá? Essas questões regulamentares, né, relacionadas ao uso de IA, principalmente no que se refere ao que é um uso ético ou coisa parecida, né? Com relação ao impacto social, na perda de empregos e outras coisas desse gênero, tá? Então, existe uma indicação, não de que eles queriam fazer isso, tá? Mas alguma orientação de pessoas que participam, né, dessa área de legislação, né, no que diz respeito a esse tipo de investimento, eles chamaram a atenção para o fato de que tem que se prever algumas questões relacionadas à privacidade, tá? Mas não só isso, mas também o que vai acontecer com os trabalhos e tudo mais, né? O que a gente vai fazer com os trabalhos que vão ser obliterados, para usar a palavra que eles utilizaram, tá? E existe aí um apontamento, além da crítica relacionada a essa questão da regulamentação, também ao potencial favorecimento de grandes empresas. E isso já. Grandes empresas dentro do mercado americano, tá? NVIDIA, vamos Eles lá. não estão preocupados. NVIDIA da vida, Google talvez, Meta, Google, NVIDIA, Meta, Amazon. E a própria Microsoft, por meio da OpenAI, que são as quatro maiores aí envolvidas nisso, em IA, né? Então, mas essa é a notícia, tá? Então, é bom de ficar antenado, né? Depois vai ter outra notícia ali relacionada a essa questão também de IA, mas 32 bilhões anuais, né? Eu acho que o pessoal tá vendo que tem alguma necessidade de investimento nessa área. E tem duas coisas, né? Primeiro, a Nvidia, isso não estava na pauta, mas está comemorando o aumento do preço das suas ações, As né? suas ações passou $1.000, passou de $1.000. Depois que veio a demanda óbvia de chips para IA, que está aumentando cada vez mais. Sim, os resultados deles ultrapassaram Exato. o negócio foi lá em cima. E vai, cara, vai subir mais, porque todo mundo precisa do que eles estão fazendo. Todo mundo precisa. Depois você ainda tem a questão dessa falta de regulamentação, que ela é simbólica também, né? Porque, assim, no final das contas, há uma preocupação de que as grandes empresas vão... Não é uma preocupação, é uma certeza, né? Esse dinheiro ele vai ser, pelo que eu vi ali, é para pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma outra coisa, né? Ou seja, é para você também promover, se for o caso, estudos técnicos para alavancar novos métodos e tudo mais, né? E isso também derruba um pouco até um certo mito do sistema americano, né? Porque você tem em muitas áreas, e essa acaba se comprovando, o Estado servindo como motivador, e eu acho que deve ser, não tá Claro, errado, né? mas O nem é mito Estado americano, é mito aqui. é brasileiro, o pessoal inventou essa É uma bobagem aqui, invenção de né? que nos Estados Unidos as empresas. Cara, tudo foi desenvolvido, assim, a própria internet, tudo foi desenvolvido com grana do Estado que foi metida lá. E agora, de novo, para IA. Com a IA. Com a IA. Enfim, tá? Enfim. Tá. Buenas, essa foi a minha primeira notícia. Qual é a tua Bom, notícia, Guilherme? já que Pro você nosso falou café. sobre IA, nós tivemos recentemente a aprovação do AI Act, do Artificial Intelligence Act, depois de uma deliberação legislativa já bastante não longa, mas assim bastante intensa, digamos assim. O último passo que era, salvo engano, ainda precisa da publicação no Diário Europeu lá, mas assim está aprovado essa nova regra, o AI Act. Nós já tínhamos falado sobre essa legislação algumas vezes por aqui, porque esse texto ele vem
transitando já há algum tempo por aí, né? E certamente você nota a diferença de abordagem, né, da europeia, porque certamente o que nós estamos vendo aqui agora é, sem dúvida, o movimento mais importante no mundo de regulação de inteligência artificial. E é o que deve pautar, talvez, eu diria, né? Mas é o que deve. É difícil, e eu estou tentando me cuidar para não fazer muitas dessas projeções, né? Mas é o que provavelmente pautará a, a nossa forma de lidar com isso, né? E eles se basearam em modelos de risco. Basicamente, quanto maior for o risco, maior serão os controles a serem aplicados. E aí eu trouxe alguns exemplos, eu dei uma passada pelo texto final ali, e tem várias coisas interessantes. Primeiro, eles definem quais práticas de inteligência artificial são proibidas lá no seu artigo 5º. Então, colocação no mercado, colocação em serviço ou utilização de um sistema de IA que empregue técnicas subliminares que contornem a consciência de uma pessoa ou técnicas manifestamente manipuladoras ou enganadoras com o objetivo ou efeito de distorcer substancialmente o comportamento de uma pessoa ou grupo de pessoas. Ou seja, eles preveem práticas e situações nas quais a IA não poderá ser utilizada, nunca. Ou ainda que colocação no mercado de serviços para inferir emoções de uma pessoa singular. Pessoa singular, que seria uma pessoa física, né? No local de trabalho e nas instituições de ensino, olha que interessante, exceto nos casos em que o sistema de IA se destine a ser instalado ou introduzido no mercado por razões médicas ou de segurança. Então, você poderia eventualmente inferir emoções, segundo eles, e não se sabe exatamente como isso e se isso vai ocorrer, Por questões de por segurança. por questões de segurança, sei lá, vou inferir Claro que emoções para senão lutar todos os contra o sistemas de terrorismo. monitoramento, essas coisas assim. E também é importante, né, Guilherme? Só para dar um exemplo, né, do tipo de coisa que vai ser cada vez mais importante. Olha, isso aqui é a imagem do nosso blog, tá? Eu tinha mostrado, eu estava no blog, depois eu pulei para a notícia original e voltei para o nosso blog. Aqui é lá Uhum. o blog da Brown Pipe, que o Guilherme faz a curadoria ali, cuida para botar as notícias. E olha que uma coisa que a gente se preocupou em fazer, né, já há algum tempo, que é isso aqui, ó. Ó, você tá vendo a nossa imagem aqui, ó? Tá claramente informado aqui. Opa, não consegui selecionar. Oh, não consigo selecionar só a parte que eu quero. Aqui, ó. Existe uma informação e esse post foi traduzido e resumido a partir da versão original com o uso do ChatGPT versão 4. Então, Uhum. quando você lê isso aqui, claro que existe um cuidado nosso aqui, principalmente teu, né, Guilherme, que é quem Uhum. mais que faz o blog efetivamente, para acompanhar, para ver se está tudo ok, para ver se é o que a gente quer reproduzir e tal. Mas a gente usa para acelerar a produção desse conteúdo e deixar ele o melhor possível para você poder acessar. Para Só que tradução, essencialmente, né? Porque traduzir funciona muito bem. manualmente. É. E aí, essa indicação, inclusive quando a gente tiver vídeos, né? Aqui no caso é um texto, mas quando a gente tiver vídeos, quando tiver um avatar que tu não vai conseguir diferenciar ah, de uma de uma Pessoa pessoa humana. real, né? Aham. Vai ser muito importante em algum lugar deixar claro que esse negócio tem ou é gerado por IA completamente, ou tem envolvimento de IA, ou alguma coisa assim. Então, é muito importante essa transparência, né? Para que a E é gente um não. dos direitos garantidos para as pessoas, né? Ou melhor, um dever das Aham. empresas de disponibilizar informações em uma série de casos. Porque, na verdade, assim como ocorre acho, com o próprio tratamento de dados pessoais, né, as possibilidades de uso, assim como as possibilidades de uso de dados pessoais são muitas, as possibilidades de uso de sistemas de inteligência artificial também são muito Uhum. grandes, né? É, aliás, até aquele disclaimer ali, ele já mudou, Vinícius. Agora a gente colocou que além do uso, houve uso utilizado para tradução com a supervisão humana. Ou seja, Uhum. você compara. Eu até estava vendo a política do Estadão um dia desses para a inteligência artificial. Eu achei interessante que eles disseram lá em algum momento que você usa para traduzir por uma pessoa que entende a língua que está sendo traduzida. Aham. Para que você possa. E às vezes ele erra, às vezes dentro do contexto ele utiliza palavras erradas, faz traduções que não se encaixam em um contexto, por exemplo, de, sei lá, segurança da informação, em que a tradução pode ser diferente, né? Então, às vezes ele erra também. É importante você notar isso, né? Bom. Regula questões de sistemas de biometria em locais públicos,
E coloca também todos os requisitos que vão ser aplicados quando o sistema aí tiver um risco elevado, né? Ou seja, eu parto da ideia de sistemas que não podem usar IA, depois eu vou para sistemas que possuem um risco elevado, inclusive riscos para direitos fundamentais, que eu acho que essa vai ser uma das grandes discussões que a gente ainda vai precisar fazer em relação à IA, né? Quando eu digo, por exemplo, que a IA está afetando ou pode afetar, por exemplo, privacidade, intimidade, mas outros direitos, acesso das pessoas a bens, acesso ou prejudicar a forma como as pessoas recebem educação, ou até mesmo dentro do mercado de trabalho, eu vou estar girando em torno da proteção de direitos fundamentais que assim como na União Europeia, aqui também são previstos no nosso ordenamento, né? É, situações relacionadas a logar certas atividades, ou seja, aquela ideia de você conseguir fazer certos caminhos que o sistema fez para chegar a determinadas conclusões, permitir supervisões humanas, que é um dos grandes problemas, né? Ou seja, eu consegui interagir com o sistema de forma a permitir que resultados enviesados ou resultados incorretos consigam ser corrigidos, e isso é muito importante, né? Você conseguir criar modelos, a gente já falou isso aqui, mas você conseguir criar modelos que consigam facilmente ser alterados quando eu verifique imprecisões, vieses ou grandes problemas ou grandes riscos, sem que, por exemplo, eu tenha que treinar novamente todo aquele modelo, que é uma questão cara, né? Falam sobre gestão de qualidade para permitir que os sistemas respeitem as regras dessa resolução, dessa legislação. Avaliação de impacto, os estados devem manter uma autoridade responsável, devem criar, né, os estados membros da União Europeia devem criar uma autoridade responsável, vai ser tipo uma NPD da vida, assim. O Vinícius falou antes sobre transparência, né? Então eles têm fortes obrigações de transparência, isso que se falou, né? Ó, aqui no caso no caso do blog ali, é avisar que você está lendo um texto que foi traduzido ou que foi resumido por IA, mas também a gente vai precisar, e esse é um paradigma antigo no âmbito da inteligência, bem antigo já no âmbito da inteligência artificial, que é deixar o usuário ciente de que ele está interagindo com um sistema de IA, né? Porque cada vez é frequente, né, Vinícius? O Lightroom, aquele sistema de edição lá, pós-produção de fotos, Ah, ele da tem Adobe. lá da Adobe, né? Inclusive eu assinei um mês para ver, assinei sem querer o ano inteiro e agora, se eu quiser cancelar, eu tenho que pagar uma multa. Eu selecionei a opção errada lá e acabei assinando o ano inteiro. Mas ele tem lá acho que o Photoshop também já tem isso, que você consegue retirar elementos da imagem. Você só seleciona grossamente assim a imagem que você quer retirar e ele elimina por IA a imagem, preenchendo onde estava a imagem com elementos da cena, sabe? E funciona super bem, mas veja, você está interagindo ali com o sistema de inteligência. Óbvio, né? Quer dizer, pode ser óbvio para nós e tal, mas as possibilidades de uso desse sistema são para muito além dos LLMs que a gente começa a ver também com bastante. Tem muita coisa acontecendo por baixo de vários sistemas que às vezes a gente nem percebe. Então tem esse dever de informação. E eles tentaram fazer toda uma questão ali de marcação de conteúdos gerados por IA, ou seja, já preocupados com talvez o aumento de fake news, de desinformação, a obrigação de marcação dessas imagens, né? E aí, muito curioso, também fiquei pensando o que isso pode causar no futuro. Tá, as empresas têm o dever de marcar esses conteúdos sintéticos, só que essa obrigação, diz lá no artigo 50, essa obrigação não se aplica se a utilização for autorizada por lei para detectar, prevenir, investigar ou reprimir infrações penais. Interessante, né? Você já Uhum. pensou, então, as forças policiais, claro, e a legislação é clara aqui, somente quando a lei permitir que isso aconteça, mas já pensou a polícia usando conteúdos sintéticos para pegar criminosos, sei lá, forjando talvez ali algumas situações, né? Isso vai talvez trazer um campo todo novo de discussão até para aquela ideia no direito penal, processo penal, do flagrante preparado, né? Tá lá o policial que finge que vai comprar droga com o cara. Ou seja, você vai, pelo que se encaminha aqui,
muito provavelmente as forças policiais, todo mundo vai usar na real, né? Inclusive forças estatais, forças Vai parar em de tudo que é perseguição penal, né? definitivamente vai permear tudo relacionado à nossa vida. Tudo. É, eu Simples não, assim. sem que isso, claro, não é um juízo de valor, eu acho, né? Vai premiar tudo e eu acho que isso vai trazer muitos problemas. Porque a Hum, orientação, como a gente está vendo aqui, até lá na demanda, né? Nos Estados Unidos, o que está acontecendo, eu acho que a gente vai enfrentar. Eu disse que não ia fazer mais previsões, mas eu vou fazer mais uma previsão agora. Vamos ver. Posso estar totalmente errado. Eu acho que nós vamos enfrentar problemas mais graves do que o que a gente está enfrentando hoje, por exemplo, com aquela questão do uso de redes sociais por crianças, né? Saiu o livro aquele do The Anxious Generation, Anxious que inclusive Degeneration. saiu até no Fantástico esses dias, aí fizeram uma Sim, reportagem sobre o livro lá, né? um pessoal para os quais eu falei sobre o livro me mandaram um link para matéria e tal. Que Mas ele- você viu primeiro aqui no Segurança Legal, sem dúvida. né? Então eu acho que nós vamos encontrar problemas ainda mais graves a longo prazo, assim, a gente vai pensar, talvez daqui a 10 anos, Vinícius, quando Cara, a gente estiver eu acho gravando. assim, vai ter problema, vai ter muita coisa boa também, vai ter grandes benefícios e vai ter muitos problemas. Não vai ser só problema. Mas sim, vai ter um monte de problema ético, moral, social para ser resolvido, e Econômico, né? econômico, vai impactar absolutamente tudo. A gente vai ter que rever um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo, né, há a perspectiva de muitas melhoras assim em termos de potenciais, né, se for bem utilizado para a Para quem? saúde. Não, para a Melhoras saúde. para quem? Por exemplo, um exemplo que se dá frequentemente com o uso de IA é tu poder tornar mais acessível, por exemplo, o atendimento médico, né? Mais acessível, mais rápido, mais preciso. Então, pelo uso de IA. Então, Mas quem é que até. vai poder pagar por isso, né? Será que vai Não, ser aquela coisa, não, vai ficar super barato, todos os médicos vão ter mas acesso? o que se fala não é que. Não é não, é que tá, é perigo. Vai ter médico que vai ficar meio bravo com a gente, mas não é que o médico vai ter acesso, sim, vai ter um monte de ferramentas para o pessoal utilizar e tudo mais, né? Mas o ponto é que são feitas algumas previsões, né? Inclusive por grandes pensadores, né? Grandes estudiosos dessa área de IA, que diz o seguinte, olha, vai cair, por exemplo, em vez de tu esperar para fazer um apontamento, né, fazer um agendamento com o médico, esperar um mês para ser atendido, tu vai poder ser atendido a qualquer momento por uma IA, tá? E que vai ter muito mais informação para te atender, muito mais foco, vamos dizer assim, na tua situação e poder levar milhões de horas de experiência né, que de alguma maneira estão ali uh, contidas nela ali, né, compactadas no processo de treinamento dela. E que isso vai tornar mais acessível, né, tu ter um médico, tu fazer uma consulta do que tu ter que fazer uma consulta com um médico de carne e osso. Claro que tem muitos pontos aí a questão de até que ponto isso efetivamente substitui um médico, até que ponto isso pode ser feito de maneira não supervisionada. Tem um monte que são os problemas que vêm junto, né? Mas Uhum. esse é um dos exemplos, né? Dessa universalização de tu ter desse atendimento rápido, na hora, uh, com, com acesso a muita informação, não de repente com um viés estabelecido ou coisa parecida. Deixa Então, eu. oi. é, a questão é quem é que vai poder pagar por isso, porque as empresas que vão disponibilizar esse serviço de, né, modelos treinados certamente vão querer ganhar muito dinheiro com isso também, né? Claro, claro. Então, você. Mas enfim, deixa eu só terminar aqui, senão a gente está mudando de Sim, tópico. Mas sim, sim. terminando o AI Act, alguns outros elementos que eu acho importantes aqui: dever de comunicação de incidentes graves, também a previsão. A previsão de um comitê europeu de inteligência artificial, além das autoridades de cada país, um comitê europeu, inclusive com a presença de um painel científico de peritos independentes, lá no artigo 68, para deliberar sobre. Poxa, não é fácil, né? A gente bate cabeça, muitos pesquisadores batendo cabeça para escrever e falar sobre, então
é bem-vindo. Achei interessante essa previsão também, né? Dever de obter explicação sobre decisões tomadas, uma coisa que já existe lá nas decisões automatizadas em nível de proteção de dados pessoais, né? Aproxima-se aí esse dever, ou direito, melhor dizendo, das pessoas de obter informações sobre como aquelas decisões forem tomadas, e aí as multas, né, que podem chegar até 35 milhões de euros, ou se o infrator for uma empresa, até 7% do eles falam em volume de negócios ali, eu não sei Aham. exatamente o que eles querem dizer com isso, se é faturamento, eu não me aprofundei nesse sentido, mas o que for mais elevado, ou seja, ou 35 milhões ou 7% para as violações do artigo 5º, que, salvo engano, que são as de alto risco, e para as outras violações, 15 milhões ou até 3% do valor do volume de negócios, o que for mais alto. Que for maior. É diferente É do que a gente tem na interessante? LGPD aqui, né? É, Que é o, é que é o menor. limitado. Limitado né? É É. 2%, é 50 milhões ou 2% do faturamento, né? É limitado, né? O que for menor no caso. Me chamou a atenção também essa possibilidade. Mas enfim, Uhum. provavelmente a gente ainda vai voltar. Eu tô escrevendo isso escrevendo sobre IA junto com o professor Cristiano Colombo aqui, e a gente está batendo e chegando aos poucos em alguns locais ali, né, da legislação, para costurar com algumas outras preocupações, mas certamente a gente vai voltar a falar sobre isso aqui em algum momento. Talvez um episódio só sobre regulação, né? Perfeito, Guilherme. Aproveitando o gancho quando tu comentou sobre o cuidado para que esses modelos, né, de linguagem, esses grandes modelos de linguagem usados para IA e tantas outras soluções de IA não sejam tendenciosas, né? Uhum, Eu trago uma notícia que te pareceu até fake news no primeiro momento, né? uhum. Sim, e pode ser, assim, aquela história, A gente né? tem que tomar cuidado, A gente né? tem que tomar cuidado, né? É. Mas o título da notícia, né? É o Chat Shy PT. Uhum. Sim, você ouviu corretamente. Shy PT. É. De Xi Xi Jinping. Jinping. Tá? Enfim. Qual é a notícia, tá? Bom, seguinte, na China, entre outras coisas já proibidas, para as quais você só tem como acessar via VPN, e eu acho que até deve ter punição para quem usa VPN para furar o bloqueio do Estado, você não pode acessar o ChatGPT. Tá? Negativo, não pode. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o governo chinês não quer ficar atrás do uso de inteligência artificial. Né? Então, olha que interessante, né? Que a própria popularização, né, do uso de inteligência artificial, assim, por pessoas, né, que não são da área de TI e que tem, assim, que abre para o público em geral uma ferramenta que todo mundo consegue usar, né, até certo limite, mas ela ajuda a criar essa ideia, né, na sociedade de uso de inteligência, inclusive de uma maior aceitação. Né? É mais fácil tu aceitar uma coisa que tu não conhece completamente, mas tu já ouviu falar, né? A coisa já está bastante Uhum. batida, não é algo assim completamente novo, do que de repente do nada virem soluções, né, que parecem mágica, né? Então, o governo chinês então está com a mesma preocupação, digamos assim, de permitir o uso dessa tecnologia internamente, mas o que eles fizeram foi criar o ChatGPT, ou GPT, não sei como é Uhum. que pronuncia esse negócio, que ele foi treinado, é um LLM treinado com base em fontes de informação, textos, livros, etc, que foram escolhidos, né, que foram cuidadosamente selecionados para que eles refletissem a filosofia do Xi Jinping. Tá? Uhum. E isso foi criado, né, na notícia, vocês estão vendo aqui a notícia do The Daily Guardian, mas tem aqui também em português para quem quiser a notícia do Tecmundo também. Tá? E tem. Não, essa aqui não é. Né? Tinha uma outra aqui do Wall Street. Não, do Financial Times, tá? Só que eu Uhum. esqueci de me logar aqui, daí não ia aparecer a notícia, então eu tirei fora. Deixei só o Daily Guardian. Não vai estar no link do Financial Times. Você pode se inscrever lá para poder acessar gratuitamente a matéria.
tá? Mas do Daily Guardian aqui do Tecmundo também, para você ver. E o que eles fizeram, então, quem criou isso foi a Administração de Ciberespaço da China, tá? Que já faz o controle da internet. Então, a internet na China é controlada, o acesso à internet é controlado. Ele tem certos produtos, como eu já disse, que não são acessados lá, acessíveis. A ideia é que ele promove, né, ideias sobre política e cultura dessa visão do Xi Jinping e a coisa roda toda local, óbvio, né? Eles não vão botar esse negócio a rodar na nuvem em outros países, essa coisa roda todinha dentro da própria China. Agora, olha o que me chama a atenção, eu não fico surpreso da China estar fazendo isso, tá? Pelo próprio histórico que se tem de controle de acesso à internet lá, e acesso à tecnologia de maneira geral. Mas é só para nos chamar a atenção de como um modelo, né, que é um LLM da vida, que é a base dessas ferramentas generativas aí, envolvendo texto, né, que a gente tem utilizado, como o ChatGPT, por exemplo, como esses modelos podem, né, podem ser claramente enviesados em direção a uma certa ideia, ou ideologia, ou visão de mundo, né, ou dentro de certos... Mas eu acho... Fale. Eu acho até que não é um enviesamento aqui, sabe? Eu até... Eu acho interessante, porque eu acho que o pior aqui seria se eles fizessem um modelo de LLM que fosse treinado com as ideias do cara e não dissessem pra ninguém que o modelo foi treinado com essas ideias. E aí sim, talvez a gente poderia falar em enviesamento, que seria essa tendência escondida ali, porque o enviesamento a gente acaba relacionando com algo negativo, mas o É viés algo que nem sempre sempre é acontece, né? negativo. Algum O viés enviesamento. ele pode ter um viés positivo, ele pode, sei lá, querer um sistema que apoia lá, na verdade é o contrário que ocorre, né? O viés, via de regra, o viés é negativo, esse é o ponto, né? O sistema que condenava ou que dizia que americano que dizia que pessoas negras eram mais perigosas, né, do que pessoas brancas. Então você tem Condenava um com mais viés, frequência. condenava, ou dizia que elas eram mais perigosas. Então você tem um viés evidentemente negativo porque coloca pessoas em uma situação ilícita de desvantagem, né? Agora, e claro, não dá para comparar os dois sistemas. Agora, se eu estou dizendo eu vou treinar aqui esse sistema vamos dizer que agora não é com Xi Jinping, vamos dizer agora que eu vou com o Milei aqui da Argentina. Eu vou criar um chat Milei, né? Olha, eu provavelmente não usaria, mas se eu estou dizendo para todo mundo que eu vou obter informações que vão estar relacionadas com aquilo que eu quero obter, eu não vejo grandes problemas não, né? Desde que tu Pior saiba. Desde que tu desde que tu saiba. saiba, claro. Porque esses sistemas mais abertos que vão te responder qualquer dúvida, me parece que o que nós vamos acabar vendo é você começar a treinar eles para fazer coisas mais específicas, né? Eu vou pegar todos os artigos de direito que eu tenho aqui, vou treinar uma ferramenta dessas para que ele me ajude a produzir textos jurídicos com base nos artigos que eu já li. Veja, eu vou estar treinando ele para uma coisa um pouco mais específica, né? Me parece agora, claro, o problema vai ser se você impor que as pessoas somente vão poder usar isso. Pô, aí obviamente você vai ter um problema, né? Mas assim, eu acho até que isso está sendo transparente. Você quer treinar um LLM para atuar com base em uma ideologia qualquer, não vejo grandes problemas, não. Tá dentro da ideia de liberdade até, né? Desde que você saiba que você não seja obrigado a só usar aquilo. Daí me parece que passa. Nota que eu só vou levantar esse ponto, eu não vou me aprofundar nele porque me falta cacife para isso, tá? Uhum. Que é a questão de uma forma mais ampla, né? Se tu já tá num ambiente todo controlado, né? Que tem uma série de restrições. Embora, né, tem uma questão, seja meio impossível tu evitar que você tenha acesso a informações de fora e tal, mas é delicado, talvez tu não saiba, talvez mesmo que isso aqui é customizado para nós aqui, tá, gente? Uhum. mas talvez tu não consiga nem avaliar o quanto isso tá de alguma forma limitando os conhecimentos aos quais tu tem acesso. Eu acho que tem aí uma questão talvez mais ampla aí, em termos sociológicos, né? Alguma coisa assim que me parece, assim, me parece.
Mas é a mesma preocupação que a gente deve ter com todos esses modelos que a gente usa e que. Tá, mas qual é. Se a gente for falar em posicionamento político, por exemplo, né? é, esse modelo foi treinado prevalentemente com um ou com outro, eu diria, linha política, talvez? Eu acho que seria interessante. Isso está dentro lá do dever de informação e até a própria ideia de curadoria, que é a grande dificuldade de você treinar esses modelos, porque você não vai um a um, né? Uhum. Vai ter um cara lá que vai pegar, deixa eu pegar esse PDF aqui, eu vou ler ele para ver. Não, o negócio é vai raspando dados loucamente, porque quanto mais Depois, dados, né? depois tem o fine tuning, aquela coisa toda e tal, que acontece para justamente limitar, né, direcionar o comportamento que tu espera da IA, né, para não fazer, desde para não gerar conteúdo que não é ilícito, coisa parecida, ou, Tu quer ir mais com mais uma tua, Vinícius? Porque eu lembrei de uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui. Eu vou ver se eu acho enquanto você coloca aí, pode ser? posso Sobre colocar, esse cara. assunto. Posso colocar. Eu vou chamar então aqui a outra que eu tenho, que na verdade é uma que puxa duas na real, tá? Mas eu vou resumir aqui. Que é a OpenAI prioriza produtos brilhantes em detrimento da segurança, diz o pesquisador. Aham. Isso aqui na verdade tá relacionado àquela bagunça toda do pessoal debandando, iniciando pelo Jean Lake lá, né, debandando da OpenAI depois da tentativa de, entre aspas, depor, tá, o Sam Altman, que hoje, Uhum. né, continua sendo o CEO, ele chegou a ser retirado, né, demitido do cargo, e ele voltou de uma maneira bastante agressiva, assim, né? Ele meio que ameaçou levar todo mundo do time lá para dentro da Microsoft se ele não botassem ele de volta. E no que ele volta, tem pessoas do conselho que se retiram, né? E são substituídas por pessoas que estão mais alinhadas com as visões dele. E começa uma debandada do time que trabalha no time de super alinhamento, né? Que Time é de quê? do super alinhamento, super alignment, tá? Que é Aham. um time responsável por garantir que a IA permaneça, digamos assim, fiel, né, às necessidades dos seres humanos, que ela não prejudique os seres humanos, tá? Uhum. Que o desenvolvimento dessa tecnologia não prejudique os seres humanos. Então, essa saída, isso já é uma informação já um pouquinho mais antiga, tá? E ela foi seguida também pelo Elias Stutzkever, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas o Elias Stutzkever, que ele é um cara muito importante dentro do OpenAI, um dos fundadores, tá? Esse pessoal saiu, não abriram muito a boca, tá? Existe um tipo de contrato ali junto com a OpenAI que, dependendo do que eles falarem, eles inclusive perdem a participação que eles têm na empresa, tá? Mas o que foi colocado, o que foi dito é que eles estão abrindo mão da segurança para avançar mais rápido com produtos, tá? E, inclusive, uma das razões de terem tentado tirar o Sam Altman foi que ele dizia uma coisa e fazia outra. Mais ou menos isso, tá? Em bom português. Então, ele Uhum. dizia que a gente tinha que avançar com cuidado, que a gente não, né, então, não podia acelerar demais e tal. E, ao mesmo tempo, entre outras coisas, ele buscou financiamento com o governo da Arábia Saudita, tá? Buscou grana, tá, Uhum. do governo da Arábia Saudita, e todo mundo deve lembrar, espero que lembre, que foi justamente a Arábia Saudita que fez com que um jornalista fosse esquartejado dentro de uma embaixada, né? Uhum. Sua própria embaixada. E para quê? Para justamente obter acesso a mais chips, ou seja, mais poder computacional Computacional. para avançar o modelo. Então, num lado eu digo que eu quero ir mais devagar, por outro lado eu estou tentando acelerar e pegando grana de países como a Arábia Saudita para isso, né? Claro que a grana não vai vir de graça, né? Obviamente, né? É só Pois é, pensar um era o que eu tava pouquinho. pensando. Era o É que eu tava óbvio, assim. pensando. Não, a Arábia Saudita vai dar o dinheiro para nós fazermos aqui o que quisermos, Se a né? gente quiser. E não vai ter nenhum tipo de demanda ou de
né? De canal, De um uso, canalzinho de ali. aplicação, lá sei eu, tá? Mas enfim, então esse é um dos exemplos que foram citados, tá? A matéria, os links estarão obviamente aí para vocês poderem ler, e tá em inglês, mas não tem problema, né? Google Tradutor ou o próprio ChatGPT traduz para você, se for o caso. Essa barreira já não existia há mais tempo e agora menos ainda. Então, e a coisa chega num ponto, a grande preocupação deles é quando a IA atingir o AGI, tá? Que é o Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral, que seria o momento em que ela se iguala e passa a superar a capacidade humana, tá? Então, nesse momento, quando atingir a AGI, a gente teria um momento aí que, a partir desse momento, não haveria nada que um ser humano faça que a IA não fosse capaz de aprender a fazer também. As previsões para que isso aconteça sejam para 2045, mais ou menos, 2030, 2045. Mas há pouco tempo teve a Microsoft, a Microsoft e a OpenAI tiveram que se ocupar de umas acusações feitas pelo Elon Musk, né, que disse que a OpenAI atingiu o AGI com o ChatGPT 4, tá? Mas qual é a implicação aí, tá? Existe um detalhe, existe um pulo do gato aí. É que o contrato que a Microsoft tem com a OpenAI, ele vale enquanto a inteligência artificial da OpenAI não atingir o AGI. No momento que atingir o AGI, a Microsoft não pode mais utilizar, a não ser que surja um novo acordo, seja feita uma nova negociação, mas dentro do que existe hoje não pode, né? Ela não poderia integrar, então, uma inteligência artificial com AGI recém-criada pela OpenAI em seus produtos, como acontece hoje a linha Copilot, né? Que tem Copilot no desktop, Copilot no 365, Copilot para a parte de segurança, então Copilot no celular, né? Assistente ali de IA no celular. Uma coisa meio parecida com o GPT. No fundo, por baixo, ele usa o modelo GPT, né? Usa o modelo, o LLM do GPT. Então, parece que o Elon Musk quis gritar, isso é AGI e tal, para meio que melar a coisa do esquema da Microsoft. A coisa que ninguém, assim, eu não vi. Quem eu vi falando sobre isso da área de inteligência artificial disse: olha, a gente não está nem perto do AGI e não se sabe exatamente ao certo quando é que a gente vai atingir isso. Tá? Alguns dizem até que a gente nunca vai atingir. Mas enfim, essa curiosidade. Tá? E essa preocupação, vamos dizer assim, que o pessoal tem, que essa equipe, então, do time de superalinhamento, tá? da OpenAI que debandou. E, inclusive, eles apontavam o fato de eles não tinham os recursos computacionais que eles precisavam para justamente criar as ferramentas de segurança para o modelo. Né? Então, que o time que estava desenvolvendo as novas soluções tinha mais recursos, enquanto eles estavam sendo penalizados. Não é que os dois tinham recursos, não. Enquanto os dois estavam têm recursos suficientes, eles estavam com recursos insuficientes para fazer o trabalho deles. Assim, como dando uma indicação meio que de uma sabotagem proposital, saca? Interna mesmo. Mas é assim que as coisas são dentro do mercado de tecnologia, que vem sendo, né? Você coloca sempre o desenvolvimento do produto na frente do controle dos riscos eventualmente presentes ali, né? E o regulamento europeu, por exemplo, que vem da questão da IA, ele tenta conter um pouco isso, colocando uma série de obrigações. O problema é quando você tem empresas tão grandes que elas conseguem se impor ou impor os seus interesses globalmente, né? E às vezes não respeitar ou até mesmo marcar com os valores. Bom, Cambridge Analytica, por exemplo, né? Que parece que é um negócio que é tão antigo, é uma questão que envolve um desvio flagrante de qualquer coisa que possa, de dever de segurança que você poderia ter ali. O próprio Musk despedindo os times de moderação, né, e de verificação de conteúdo também envolve naturalmente, do ponto de vista dele, né, numa visão translocada, né, de liberdade que ele tem,
é de diminuir certos controles que são evidentes, que são óbvios, né, para a tecnologia dessa natureza, né? Ah, Então, não é algo que me surpreende, porque essa é a tônica das grandes evoluções da tecnologia que a gente vem vendo ao longo desses anos. de novo, a gente já fez a indicação, né? Para quem está assistindo os cortes, a gente já fez a indicação em outra notícia, mas, de novo, eu volto a indicar o Ciência Suja, o último episódio do Ciência Suja, tá? Que está no ar hoje, no dia 24/5, tá? Aí tu assim, ó, por que tem a ver o episódio de Ciência Suja, né? Uhum. O que que tem a ver? O que tem a ver? Eles falam sobre os riscos das barragens e como esses riscos foram trabalhados e como eles foram muitas vezes ignorados simplesmente para atingir os objetivos comerciais das empresas. Ah, sim. E aí, inclusive, é muito interessante no momento lá que eles falam que todas as represas estavam estáveis. Tinha laudo de Uhum. estarem estáveis. E os laudos, eles falam, olha, os laudos são muito complicados. Né? Os laudos são bastante complicados. Uhum. Então, tinha, assim, todas estavam estáveis. Todas as barragens de detritos lá de mineração, lá em Minas, estavam estáveis. Todas. Quando deu o acidente de Brumadinho, se não estou enganado, do nada, as empresas, cerca de 30 barragens foram declaradas instáveis pelas próprias empresas. Ó, a gente disse que estava estável, mas não tava, agora não tá. Não tá mais. Uhum. Meio que, ó, não, né? Não tá estável. Tá? Mas até então tava. Então é bem interessante ouvir esse episódio porque ele traz também esse aspecto que tu acabou de colocar, Guilherme. Uhum. De equilibrar risco, uh, riscos não só para a China, mas para as pessoas, e com relação ao teu ganho, no final das contas, lucro, né? Uhum. E as empresas já tinham precificado o, 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 a questão de um eventual desastre. Isso tem documentação interna lá, eles comentam no episódio, documentação interna da Vale e tudo mais, que eles tinham precificado o risco de um desastre desses. Olha, não vou dizer que não deveriam fazer né, imaginar isso. Agora, provavelmente isso foi utilizado até para ver, a gente investe tanto ou nós vamos ficar com risco? Nem é dos pneus. Lembra dos pneus? Eu não vou citar o nome Ah, da fabricante aqui, sim, mas, até para a gente ir adiante aqui também, né? mas alguns anos atrás, um fabricante de pneus, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, os pneus começaram a explodir e o pessoal não se deu conta até que se deram conta que a coisa estava explodindo, os pneus explodiam, pneus de SUV lá, uma linha de pneus, e estava causando acidente, matando gente, matando pessoas. E aí eles começaram a investigar, começaram a ir atrás e descobriram que a fabricante dos pneus sabia do problema daqueles lotes de pneus que foram fabricados e eles avaliaram qual seria o custo, o impacto de fazer um recall para a marca e sair trocando tudo, e o custo de eventuais indenizações, né, advindas de eventuais acidentes de quando acontecesse isso. E eles viram que o custo dos acidentes, né, de ter que pagar uma indenização, seria menor. Então eles assumiram o risco. E aí, claro, os autoridades E americanas, quando descobriram isso, meteram uma multa daquelas lindas lá que eles adoram fazer lá, né, os deep pockets, né? Quanto mais fundo uhum. o bolso, maior a multa. Tomaram uma multa daquelas exemplares, assim. Então, é o que acontece, né, cara? É o que acontece, muitas vezes. Nessa linha aí, ainda sobre IA, e acho que não vamos manter nessa mesma notícia, que eu sei que agora a gente está tentando cortar ou compartimentar um pouco, mas essa aqui tava Não, um o pouco. Matheus vai ficar bravo contigo. Assim, faz assim, dá o Ah, tema aí, dá o tema aí. Se o Matheus quer cortar, ele corta lá. Dá o título aí. tá. Eu te mandei aí no chat, Vinícius, uma nova funcionalidade de IA no Windows que para que ela funcione, ela vai gravar tudo que você faz no PC. Você me falou um dia desses até sobre o Copilot Plus AI PC, né? Uhum, Que seria uma é. máquina lá, aparentemente Isso. que funcionaria, né, nela, e os caras até estão preocupados ali, É, tá aqui nessa ele, mesma ó. notícia. Aí tem É, o. tem até eles são preocupados ali, né, dos requisitos necessários ali de processamento, né? Mas qual é a questão aqui? Basicamente ele vai ficar gravando tudo que você faz no computador.
né? Para que você consiga, primeiro, para que provavelmente treine essa, né? Vá treinando essa ferramenta e para que você consiga revisar coisas que fez no passado, refazer certas coisas, né? Então eles dizem aqui que é inclusive o Recall, que é o nome dessa coisa, né? Dessa ferramenta, usa o Copilot Plus PC, ou seja, usa as capacidades de processamento desse novo PC Local. com AI local, né? E aí Uhum. ele diz: não se preocupe, tudo isso vai ser só local, não tem nenhum Não, problema não, de assim. privacidade aí, né? Sim. Porque os snapshots são encriptados, né? E ficam salvos no seu hard drive. Então, você pode usar o recall para localizar o conteúdo que você já viu no PC usando a busca numa timeline que você consegue fazer um scroll ali por meio dos seus snapshots, né? Então, veja, do ponto de vista de proteção de dados e de privacidade, elas estão avançando muito rapidamente. E colocando como a gente tem visto, né? Colocando como benefícios, e de fato você vai ter um benefício, evidentemente, né? Mas sem me parece pesar os riscos. E essa tônica, até que você trouxe muito bem e fez muito bem uma comparação com a questão das barragens, né? Você começa a ver que atualmente muitos negócios. Aqui a gente não tá falando de vidas humanas, né? Ainda não. A gente tá falando sobre um computador que vai ficar gravando tudo que você faz. Mas hoje a gente tem negócios Que vai afetar a e, vida humana, mas não vou entrar. Ok, mas em segue, algum segue. momento vai, Segue, né? segue, segue. Inclusive o regulamento europeu prevê lá também situações de altíssimo risco que poderiam. Não, o relatório lá da OCDE, que ao falar sobre riscos de inteligência artificial prevê isso afetando a vidas humanas, né? Mas o ponto é que hoje você tem negócios que não ruborizam em descartar vidas humanas, né? Você tem, tá acontecendo, acontece. Tem governos fazem isso, né? Então, e às vezes a gente fecha os olhos para essas coisas achando que porque a gente está lidando aqui com TI, que eles são, a interface é bonitinha e os caras se pintam como salvadores do mundo e tudo mais, que eles não vão fazer, não vão sacanear, entendeu? Não vão descumprir regras e vão, esse é o ponto. A minha preocupação acaba sendo que se em outros negócios a vida humana é descartada em função do lucro, o que será que não se pode fazer com essas novas possibilidades aqui, né? É a IA, nesse exemplo aqui dessa notícia, interferindo e gravando tudo que você faz, né? Por enquanto a gente pode não usar isso, mas provavelmente vai chegar um momento que você não vai mais conseguir não usar essas coisas se você usa o Windows, por exemplo, né? Talvez fique mais importante ainda o uso do software livre, né? Para quem quiser se proteger desse tipo de invasão de privacidade, né? Certo? Agora é tua, agora é tua. Tem mais uma minha? Sim, agora traz uma tua. Tu emendou uma na minha, agora faz uma tua aí. Eu vou trazer então o lançamento do novo regulamento de comunicação de incidentes de segurança da ANPD. Agora, no Tá. último dia 26 de abril, foi publicado esse documento, né? E que marca também, assim como eu disse antes, são documentos importantes que a gente está vendo aqui hoje, né? Mas esse regulamento ele marca, é um marco importante para todos aqueles que lidam com gestão de dados pessoais, né? Sejam operadores, sejam controladores, mas sobretudo aqui os controladores, né? E ele é importante porque fixa algumas das questões presentes na LGPD, mas que por meio desses documentos elas acabam sendo mais bem especificadas, né? Como os regulamentos acabam fazendo, né? Então, o que a gente tem aqui de importante rapidinho? Nós temos um pequeno glossário lá no artigo 3º que traz uma lista de definições. Definições são sempre importantes, seja para o mundo acadêmico aí, que começa, né, que vai produzir conhecimento em cima disso, mas também para todos aqueles que lidam para saber exatamente a extensão dos conceitos e dos institutos que estão utilizando, até porque são, por serem mais técnicos e ligados com tecnologias, né, da informação, muitas vezes, você tem, é importante essa precisão terminológica, né? Referência sobre quando que um incidente pode acarretar risco ou dano relevante, no artigo 5º. Definição do prazo, isso é bastante importante, ou seja, agora define-se o prazo de 3 dias úteis a partir do conhecimento do incidente pelo controlador, conforme o artigo 6º. Eventualmente, claro, esse prazo ele pode ser ultrapassado desde que haja uma motivação, um motivo relevante. Por exemplo, você tem notícia
de um potencial incidente, você não tem certeza se aquilo foi ou não um incidente, e como ocorre, né, com qualquer gestão de incidentes, você vai atrás, começa a pesquisar e de fato verifica que houve um incidente, aí a partir daí começa a contar esses 3 dias, né. O prazo será contado em dobro para os agentes de tratamento de pequeno porte. Outra coisa interessante, o encarregado, quando for fazer comunicação, deve também encaminhar um documento comprobatório da sua relação com o controlador, seja um vínculo de emprego, seja um vínculo contratual. O controlador, ao fazer a comunicação, ele pode, e eu acho isso aqui bem problemático, sabe? Ao mesmo tempo, eu vejo a importância, ou seja, ele pode solicitar o sigilo das informações, nesse caso, e sim, em eventuais casos, pode ser realmente necessário você manter as condições em que houve aquele incidente em sigilo, para que as pessoas não saibam. Mas o que nós temos visto ao longo de toda a nossa história aqui, né, Vinícius, no Segurança Legal, é que a grande parte das vezes o que a empresa quer é esconder situações em que ela foi negligente, ou situações de imperícia, né, de imprudência, enfim, situações de culpa de maneira geral, e ela usa essa cartada, ela usa esse super trunfo aqui do do sigilo de informações relacionadas a situações de sigilo comercial, industrial e tudo mais, para não dar mais detalhes sobre aquele incidente. Veja, ela vai ter que dar para a NPD, mas para o público, ela pode solicitar esse sigilo. Eu acho que isso é meio problemático. Eu acho que a própria NPD poderia fazer uma ponderação. Não, olha, isso aqui não tem por que manter em sigilo, porque também é interesse das pessoas saber a motivação. O motivo daquele incidente. E nota que quando ela sabe o motivo, isso pode influenciar depois em demandas de responsabilidade civil no futuro. Então, eu tenho aqui, na verdade, um componente, né, um incentivo para que não se deem as informações para o público por meio dessa cláusula, mas enfim, isso é um outro tema para tratar num outro momento. O prazo para comunicar os titulares atingidos também é de 3 dias úteis, artigo 9º. E uma coisa bem importante aqui, que é a obrigação do controlador manter registro dos incidentes de segurança conforme o artigo 10 do regulamento. E aqui eu tenho uma conexão direta, um link direto com as equipes de segurança da informação e de cibersegurança no âmbito da gestão de incidentes. Porque quando a gente pega uma ISO 27002 para começar, você vai ter lá diretrizes sobre gestão de incidentes, né? Quando você fala, por exemplo, em resoluções de segurança da informação do Banco Central, instituições financeiras, de maneira geral, né, ou reguladas pelo Banco Central, elas também devem manter registros dos incidentes, inclusive comunicar ao Banco Central disso. Só que a resolução agora traz, de forma muito mais objetiva, esse dever de manter o registro dos incidentes, inclusive com as informações mínimas que o controlador deve manter, pelo prazo mínimo de 5 anos. Olha que interessante. Então, se você, empresário, né, que trata dados pessoais, quem está jogando, né, ou está jogando com a possibilidade de eventualmente não ter um incidente ou não cuidar muito bem do seu processo de gestão de incidentes, saiba que agora há um incentivo aqui regulatório por meio da NPD para que você também tome um cuidado bem mais intenso aqui com a sua gestão de incidentes. E é isso, Vinícius, aqui Isso. sobre esse regulamento. Fica ali os links também. Eu até tinha anotado uma coisa aqui no lugar errado, mas enfim. Bom, tem uma notícia aqui. É claro que isso aqui, essa altura já foi resolvido, né? Provavelmente resolvido. Que é a seguinte, né? Um bug no iOS 17.5 faz fotos apagadas reaparecerem, tá? Então aqui tá aqui para vocês a notícia do The Verge, obviamente que o link vai estar lá à disposição para vocês poderem ler, tá? E o que chama a atenção é que diversos usuários lá no Reddit, tá, relataram o problema. Então, quando aconteceu a atualização, algumas fotos, claro que todo tipo de foto voltou a aparecer, mas principalmente o que mais incomodou, que eram fotos assim, os NSF, né? Not safe for work, ou seja, não são fotos seguras para você olhar no ambiente de trabalho. Nude, pornografia. Alguma bobagem, alguma coisa desse tipo, tá?
Então, essas fotos que tinham sido apagadas, elas voltaram a aparecer, até o momento que a matéria do The Verge veio a ser publicada, não tinha nenhuma resposta da Apple quanto a isso, mas assim, é interessante, de novo, aquela ideia do que aquilo que você produz, aquilo que você reproduz, aquilo que você cria, né? Não se apaga. Assim, é muito. Nota a própria feature do recall lá, do recall do Windows 11 lá com como é que é o Copilot Plus PC lá. PC, não tem esquecer o que você fez, não tem compartilhar uma foto, mandar uma mensagem e isso sumir. A gente acha que as coisas somem, mas elas acabam reaparecendo desde o Facebook, né? A gente já comentou há muitos anos atrás de quando tu deleta uma coisa, ela é marcada como deletada, não necessariamente ela some do banco de dados do Facebook. A tua conta, que na época tu chegou a excluir, lembra, Guilherme? Que tu excluiu, quero excluir, não sei o que, aí tu volta e a conta tá lá, né? Tal qual. E agora essa, né? Teve a atualização aí do iOS 17.5 e algumas fotos que tinham sido apagadas, inclusive fotos com conteúdo não muito seguro, no sentido de conteúdo um pouco mais restrito, reapareceu. E o pessoal berrou lá no Reddit, e aí veio confirmação atrás de confirmação desse bug. Que o detalhe é que era 30 dias, né? É que eles só iriam recuperar fotos apagadas até 30 dias, porque mais de 30 dias elas seriam definitivamente apagadas, segundo informado ali pela... Mas tu apagou, né? Antes dessa o que versão. eu acho que tinha era que 30 dias, eles mantinham por 30 dias mesmo apagado. E aí, pelo visto, ele estava mantendo por mais tempo. Por mais tempo. Então, essa a minha última notícia, Guilherme. Essa aqui é a minha última. Tá. Eu também vou colocar a última aqui, Vinícius, para terminar. E a gente eu tinha esquecido, né? A gente tem o nosso há 10 anos no Segurança Legal. Eu vou usar esses, embora já faça mais do que 10 anos, eu vou trazer um desses dois episódios. Os dois, aqui. um trecho de cada um. Que daí também fica mais difícil fica mais os longo. dois ali, né? Me Tá, ajuda tá aqui. bom, tá bom. Me ajuda que eu te ajudo. Ô, Guilherme, pega só um. Pega só um. Né? Mas assim, em março e abril de 2013, a gente já faz isso faz um tempinho, né, Vinícius? Então, em março e abril de 2013, a gente gravou 2 episódios sobre o caso dos dedos de silicone. Eu lembro até que na época, Vinícius, eu comprei lá o alginato, comprei Fez um dedo. Você faz com gesso, né? E uns copinhos lá e fiz uns dedos meus de silicone na época. Então, nesses 2 episódios, a gente falou lá no episódio 19 como houve um ocorrido numa autoescola de São Paulo em que os responsáveis lá, os professores, enfim, os responsáveis pela escola começaram a fazer esses moldes de dedos, dos dedos dos alunos em silicone, porque o sistema de segurança colocado pelo Detran lá na época, você tinha que colocar lá a sua impressão, fazer a leitura de sua biometria para comprovar que você estava assistindo a aula, porque tem aquela coisa chata lá as pessoas preferem cometer um crime do que assistir às aulas, pra você ver como é chato. Como é chato mesmo, aula, caramba. Eu acho que Mas enfim. Talvez assim, ó, em vez de resolver... Cara, se os caras estão fazendo isso, estão pagando pra isso... Assiste a aula, né, cara? Não, melhorem o conteúdo da aula, o formato da aula. A aula tá tão ruim que o cara comete um crime. E, claro, certamente também motivado pelas pessoas ali, né? Mas, enfim, é outra coisa. A gente falou também na época sobre um artigo muito interessante, na época já era antigo o artigo, que era o Impact of Artificial Gummy Fingers on Fingerprints, de um cara chamado Sotomo Matsumoto. Sim. E no episódio 21, depois ali, mais 2 episódios depois, a gente falou sobre uma fraude ocorrida em Ferraz de Vasconcelos, só que daí os funcionários... Eu acho até que era de um posto de saúde, eu até não fui ali. O pessoal que não ia trabalhar, né? batia ponto. Eu acho que era e eles batiam... No SAMU. Era no SAMU, exatamente. Então, no SAMU de Ferraz de Vasconcelos... eu tô botando aqui tá aqui no... Aí, tá. Que eu tô compartilhando. Ocorreu uma situação semelhante no SAMU, na cidade de Ferraz de Vasconcelos.
Perfeito. Que eu só anotei aqui, mas não peguei onde era, não anotei onde era. Que também os caras estavam burlando os leitores de relógio ponto com essas mesmas, enfim, dedos de silicone. Bom, pula agora para 2024. E aí essa reportagem do O Globo, Vinícius, mostra que, aí tem a foto ali também, que a polícia encontrou 700 dedos de silicone em autoescola da Grande São Paulo. De novo! Eu vou ler aqui um pedacinho da notícia. Estabelecimento é suspeito de fraudes nos exames da CNH. Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Detran encontrou cerca de 700 dedos de silicone em uma autoescola localizada em Taboão da Serra. Os moldes costumam ser usados para burlar o sistema que fiscaliza a realização dos exames práticos e teóricos para obter a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o Detran, a operação ocorreu após uma denúncia que foi recebida pela ouvidoria do governo. 6 pessoas, entre os responsáveis pela autoescola e testemunhas, foram levadas para a delegacia para prestar depoimento, e a reportagem ainda diz que 389 penalidades foram aplicadas nas autoescolas do estado de São Paulo, acho que em 2024, me ajuda aí, Vinícius, com um Ctrl F, mas acho que foi 2024 aí que essas 389, 389, põe aí. Aqui. É, Aqui, somente no ano levando, passado, no ano, 2023. então 2023, tá. E por que a gente traz isso aqui, né, para terminar? Primeiro porque tem esse aspecto histórico, me lembrei desse episódio que eu gosto tanto, tô sempre lembrando dele. E é meio simbólico sobre como a gente trata a segurança da informação, né? Porque você tem um problema aqui, uma falha de segurança absolutamente evidente, um sistema de autenticação, não é nem de autenticação, não, um sistema de autenticação mesmo, né? De identificação de pessoas, que foi considerado absolutamente ineficiente há 11 anos, né? 11 anos atrás, você já comprovou que o negócio não funciona e esse sistema continua sendo usado. E sabe-se lá, nesse tempo, quantas outras fraudes não houve? Porque se agora, em 2024, você ainda tem pessoas fazendo isso, dependendo de uma denúncia anônima ou denúncia que foi recebida pela ouvidoria, né? Algo não vai bem, de maneira geral, e por isso que eu digo que é simbólico, algo não vai bem na segurança da informação. Tudo isso e muito do que a gente falou hoje aqui, essas coisas estão todas conectadas, né? A gente parece que está piorando na gestão de riscos. E aqui, cyber riscos, de maneira... Aqui a segurança dá para chamar de insegurança de informação, não somente cyber, porque você tem um elemento de cyber ali, que é o leitor digital, mas você tem um elemento físico ali também, né? Que é de, poxa, como é que eu apuro? Será que eu preciso disso, né? Ou seja, eu tenho as pessoas nas quais eu deveria confiar para dizer, olha, um funcionário ou alguém que vai ser semelhante ao funcionário público, que teria uma eventual fé pública para dizer, não, olha, a pessoa está aqui na minha frente. Em tese você sequer precisaria, mas veja que o sistema ele é tão falho que você não confiávamos nas pessoas, colocamos um sistema de autenticação e de identificação, já era falho há 11 anos, ainda continua sendo usado. Né? E tá sendo de novo furado. Violado depois de 11 anos. Então eu trago aqui essa notícia com certo carinho, porque ela me remete ao passado ali do segurança legal, mas também me coloca eu fico até constrangido, sabe? É constrangedor você falar sobre isso aqui, porque não é possível que isso esteja acontecendo. Não há explicação para isso. E se isso ocorre aqui, imagina em outras situações até, porque isso é sério, né? Você tá dando carteira de motorista para pessoas que eventualmente sequer fizeram a prova, né? Que podem, sei lá... mas também tem gente que faz a prova e que não deveria ter carteira também, né? Que assiste as aulas tudo e olha, e vou te contar, não sei como é que tem carteira. Mas isso não faz com que a gente tenha que... Claro, senão não, a gente tem que melhorar os testes, a gente tem que melhorar a ponto de não deixar que não deveria ter carteira ter, né? E ao mesmo tempo de tornar mais atrativas as aulas para o pessoal não ficar burlando. É sintomático, né? Não ficar burlando em mecanismo de autenticação. Mas enfim. Bom, então café frio. Tem o que eu Tem o café frio. Sim. Eu posso dar uma dica, a gente dá a dica antes ou depois do café? Frio e café quente, o expresso. Dá depois. Então tá. Você é o dono do podcast também, pode fazer o que quiser, Vinícius. Tá, então eu vou cantar. Não, aí também não, né? Não, mas assim, ó, eu vou dar uma dica agora, então, que a gente vai pro café e encerra, tá?
que é esse podcast aqui, ó. Ele está em inglês, mas logo com a IA mais próxima de você, você vai poder ouvir em português, que é o Hard Fork do New York Times. Tá? É um podcast muito interessante que lida sobre tecnologia, né, trata sobre tecnologia e é muito bom, cara. A qualidade deles é muito boa, quase chega na qualidade de segurança legal. Quase chega. Ótimo. Um dia eles chegam lá. Um dia eles chegam lá. Então, assim, é muito legal. Eles trazem temas muito relevantes na área de tecnologia e, né, por óbvio, que não tem como escapar muita coisa relacionada a IA, tá? Então fica a minha dica aí do Hard Fork. É isso aí, Guilherme. Café quente. Não, Ou melhor, café expresso e café frio. Acho que o frio primeiro, né? Primeiro a gente dá o frio, né? O frio, bom, o meu café frio vai para aquela nova feature colocada desse jeito, eu daria para eles o café frio. De que fica varrendo qual tudo aquela feature de quem? A feature do Windows, recall do Windows. Tá, do Copilot Plus PC lá da Microsoft. Tá. Que fica gravando tudo, fazendo snapshots de tudo que você faz na sua tela. E do jeito que tá, eu acho que ainda não, sabe, a gente tá indo rápido demais em alguns desses aspectos. Para colocar isso em uma IA que vai ficar processando. Mas fica no teu HD. Cara, sabe, eu acho que tem coisas que a gente ainda precisa esperar um pouco. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que esperar um pouco não vai acontecer, de fato. Ou resolver, ou ampliar certas regulações, né? Porque vai ficar muito difícil. Aquele problema da nuvem que a gente viu, né? Da dependência que a gente tem da nuvem, aquele episódio que a gente gravou, com a IA, eu acho que isso vai piorar mais ainda. O meu café frio vai para essas empresas que fazem essas análises de risco furada, né, em barragem, e que não cuidam das estruturas necessárias para defender as cidades contra alagamento, né, que jogam isso para baixo do tapete dizendo que isso não é nada, que não vai acontecer mais, que sempre aconteceu e que não sei o quê, e aí por ignorarem, por fazer vista grossa, por entrarem num sistemático negacionismo dessas coisas que a gente vê, causam tanta dor e sofrimento para as pessoas. Então, assim, meu café... Mas assim, ó, meu café com barro vai para essa galera, tá? E em alguns casos é questão de cadeia, né? Questão de cometimento de crimes aí, mas o que está no nosso alcance nesse momento é dar um café frio para essa galera. A gente não tem como prender. E o café expresso? Cara, dá o teu café expresso aí primeiro. Vou ver se eu embarco contigo. O meu café expresso vai pro AI Act, né? Tem pessoas criticando, obviamente, certas coisas. Faz parte do processo. Faz parte do processo, mas eu acho que é um primeiro pontapé aqui para talvez uma primeira geração de leis aí, né? Que a gente consegue fazer algumas coisas com as leis de proteção de dados, é verdade, né? Mas só elas não vão ser suficientes. E com a minha esperança de que o Brasil também, né, retome as discussões, tanto para a questão da regulação da IA, e também para a questão da desinformação, né? O caso Musk lá fez que um dos projetos de lei mais importantes e mais bem discutidos que a gente tinha lá, o deputado Orlando Silva, fosse engavetado. Então, a minha esperança também é que a gente consiga, a partir daí, conseguir já começar a regular essas questões também por aqui. Cara, o meu café expresso ia também. Agora vai parecer que eu não tinha café expresso, né? E eu vou embarcar na tua, que é esse regulamento da inteligência artificial lá na União Europeia. Porque a gente tá na vibe de coisas novas e novas soluções e não sei o que, blá blá blá. E a gente tá esquecendo, né, de discutir de uma maneira mais. Assim, mais forte, né, o estabelecimento de algumas regras para esse negócio. A gente está vendo algumas coisas relacionadas às próximas eleições, não sei o quê, né? Assim, que dá uma encostadinha, assim, né? Dá uma passada com relação a fake news, essas coisas. Mas a gente precisa muito mais que isso. A gente precisa pensar muito mais sobre esses pontos. Pois bem. Agora sim. Então, esperamos que vocês tenham gostado e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Guilherme, eu esqueci de uma notícia que eu tinha separado aqui.
Tá? Vai ficar só para quem tá vendo no YouTube. Que é a gente teve umas 2 semanas atrás o lançamento do GPT, do GPT-4 Omni. Ah, sim. Tá? A OpenAI lançou então o GPT-4 Omni, e daí, obviamente, o Chat GPT, né? Que usa o GPT-4 Omni. Assim, das principais coisas que ele tem ali, assim, que chama mais atenção, ele tem visão. Tá? Tá implementado visão, não está disponível para todo mundo ainda. Ele tem visão no sentido de que ele consegue analisar uma imagem em tempo real, tá? E identificar objetos, pessoas, expressões faciais, etc. Blá, blá, na imagem que ele está recebendo. Inclusive, a nova versão vai ter a opção de tu abrir a câmera frontal do celular para ti quando tu for interagir com o GPT. Tá? Com o ChatGPT. A outra questão que ele tem também, reconhecimento de voz, mas não só o puro reconhecimento das palavras e tal, mas também entonação, respiração. Tá? A demonstração que eles deram foi bem interessante. O cara fala com o ChatGPT meio ofegante, né? Oi, ChatGPT, né? É ofegante e tal, não sei o quê. E aí a IA, ela reage a essa forma quando ele está se comunicando com ela. E um outro aspecto que chamou a atenção também foi que nós tínhamos o GPT 3.5, que é o free, certo? Que todo mundo pode usar, de graça. Aí saiu o GPT 4, que só pode usar se tu pagar. Tá? Isso ainda no ano passado. E agora o GPT 4 Omni, ou 4O, não é 4.0, é 4 Omni, né? Ele vai ser de graça, até certo ponto, né? O uso dele vai ser gratuito. E claro, tem limites de uso que tu vai ter também por estar usando a versão gratuita. Mas o que chamou a atenção é que o custo do GPT-4 Omni caiu em 50%. O custo da operacionalização dele caiu 50% comparado com o GPT-4. Não, como assim? Custo da operação? Custo que você, enquanto usuário, paga? Não, o custo pro OpenAI, entende? Então, é mais barato. Inclusive, sim, tu como usuário, mas daí da API deles, tá? Tu continua pagando, para usar o chat GPT, tu continua pagando R$100 por mês. $20, tá? Mas, para usar o modelo por baixo, usar a API deles, tá? O custo do GPT-4 Omni caiu sim para quem usa, para quem faz a integração ou cria soluções. É 50%. Via API, caiu 50% do valor. Tá? Mas o pagamento mensal lá para os usuários Pro normais chat GPT continua $20. Por chat GPT, não é o acesso ao modelo diretamente. É a aplicação chat GPT. Lembrando que o regulamento europeu considera como sistema de IA de risco elevado aqueles sistemas concebidos para serem utilizados para o reconhecimento de emoções. Sim, e ele faz. O Inclusive o GPT-4 já faz. Se você tirar uma foto de uma pessoa com GPT-4 e tirar uma foto, mandar para ele e pedir para analisar, ele vai te dizer, ele vai analisar as expressões e vai analisar o estado da pessoa, tá? Inclusive, essa semana eu fiz isso com um grupo de pessoas para demonstrar esse tipo de situação. Eu fiz isso e funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Tem alguns estudos científicos, inclusive, que colocam em xeque a questão da expressão facial, assim, né? Que teriam pessoas que, claro, que você, evidentemente, você consegue notar certas expressões. As coisas bem evidentes, óbvio, sim. Mas ao mesmo tempo o sujeito pode fingir, tá muito feliz e na verdade ele tá muito triste. Claro! Então, você tem Sim. assim uma discrepância bem importante pro método científico entre a real sensação que a pessoa. Mas, claro, isso Mas não a sensação significa que não aparente dele, possa- que uma pessoa poderia saber, essa sim, ele pode ter uma. Eu posso não A saber a própria verdade voz, né? sobre a pessoa, mas aquilo que eu tô observando, né? Vai ser a mesma coisa que ele tem. Então, eu esqueci dessa notícia, eu queria ter posto essa porque é muito relevante essa mudança toda, essa nova versão, então fica com um bônus aí para quem nos acompanha no YouTube. Tá bom. Aí depois a gente pega o corte também e compartilha nas Vamos redes lá. aí. Isso, cara. Tá bom, é isso aí. Valeu. Valeu, pessoal, que nos acompanha até aqui. Um grande abraço para vocês. A gente disse até a próxima no outro antes? Disse, mas pode dizer de novo. Então tá bom. Então, para garantir. Até a próxima. Até a próxima.